motivo mais importante de estarmos hoje aqui, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de luz, nesse ambiente de espiritualidade, é além de a gente poder falar da fé, da esperança, de Paulo, de espiritualidade, é também agradecer, eu particularmente, o carinho, como tenho sido recebido nesse estado lindo e nessa capital maravilhosa, a meu ver, a mais bela capital do Nordeste brasileiro, que é a Fortaleza. Eu estou dizendo isso, não estou na frente de vocês não, digo para todos os meus amigos. Vir a essa cidade é uma alegria para mim. Eu resgato uma série de emoções novas. E aí eu me lembro então de uma frase de um personagem da peça Um Bonde Chamado Desejo, do escritor Tennessee Williams. Quando eu ouvi essa frase, ela me causou profundo impacto, porque ela refletia exatamente a história da minha vida. Jeanne de Bois, em dada parte da peça, no texto de Tennessee Williams, ela diz assim: sempre fui carente, sempre fui dependente da bondade alheia. E essa frase me causou profundo impacto, queridos, porque também eu sempre fui dependente da bondade dos outros. E aqui no estado do Ceará, essa gratidão, essa reverência ou essa dívida inicial, sem sombra de dúvida, eu a tenho com o velho Orlando Borges. Então, Orlando, sempre fui carente da bondade dos outros, da sua aqui em primeiro lugar, e hoje, ao longo desses mais de 30 anos, do nosso amigo Luciano Klein Filho, que só em falar o nome dele a gente fica feliz. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, de recolhimento, de reflexão em torno da espiritualidade. Quando João Batista é preso na fortaleza de Maqueronte, Jesus decide sair da Judéia e voltar para a Galileia, que era um ambiente mais fluido, mais ameno. A Judéia era a região para onde tinha voltado os judeus que foram submetidos ao cativeiro na Babilônia. E durante esse período de cativeiro, longe de Israel, esse povo teve de manter-se fiel às tradições religiosas de Israel. O fato de estarem vivendo no estrangeiro fê-los ficarem mais atentos aos rituais, às leis, às tradições de Israel, de modo que a influência do ambiente estrangeiro não sossobrasse, não interferisse na religiosidade judaica. De modo que, passados 70 anos de exílio, quando esse povo retorna, eles se fazem extremamente rígidos, extremamente atentos aos preceitos da religião bíblica de Israel. Daí que o ambiente da Judéia era um ambiente rígido, era um ambiente em que os religiosos eram mais radicais, e isso de alguma forma criava uma psicosfera, um contexto um pouco abafado para o Cristo. Talvez por isso Jesus preferisse desenvolver a sua tarefa numa região chamada a Galileia, uma região que havia recebido, mais do que a Judéia,
a influência grega, e talvez por isso mesmo, era um ambiente mais fluido, mais adelgaçado, mais simples. E aí Jesus então vai preferir o lago de Tiberíades, Cafarnaum, porque era um ambiente mais arejado de ídolos. Então, quando João Batista é preso por ordem de Herodes, Jesus sai da Judéia e se dirige para a Galileia. Poderia tê-lo feito por um caminho alternativo, mas preferiu cortar longitudinalmente a Palestina, e isso o obrigou a passar numa região chamada Samaria. Vocês conhecem referências a Samaria diante da parábola que Jesus nos conta, a parábola do bom... Eu sabia que vocês sabem. A parábola do bom samaritano. Jesus, enquanto judeu, sabia das futricas, dos desentendimentos, do ódio, diríamos, entre os judeus e os samaritanos. Essa questão vem de 800 anos antes de Cristo, mas o fato é que os judeus não consideravam os samaritanos puros ou observantes da lei, e estabeleceu uma rixa, uma disputa entre os judeus e os samaritanos. E é por isso que Jesus, então, talvez até para fustigar um pouco da vaidade e do orgulho judeu, ele conta a parábola do bom samaritano, dizendo que essas rixas não impediam esse povo de ser um povo espiritualizado e bom. Pois bem, Jesus decide passar pela Samaria, a região dos samaritanos. Adentra um vale relativamente estreito, porque ao norte está o Monte Ebal, e à direita, ao sul, o Monte Garizim. Assim como os judeus haviam criado em Jerusalém um templo erguido a El, a Jeová, ao Deus judeu, os samaritanos também haviam erguido um templo no Monte Garizim, também dedicados a Deus, a Jeová. Mas não precisem guardar esses nomes, porque isso não cai na prova. De modo que Jesus adentra esse vale, é um vale relativamente estreito, é hora sexta. Os judeus marcavam as horas do dia diferentemente de nós. Nós chamamos às 6 da manhã, às 6 horas da manhã, e para eles ali é a hora zero. De modo que de 0 ao meio-dia transcorreram somente 6 horas, então eles dizem a hora sexta. Quando os evangelhos dizem que Jesus expirou na cruz a hora nona, está se referindo às 3 horas da tarde. Mas era meio-dia, hora sexta. Possivelmente um sol escaldante. Jesus com sede e faminto, porque é meio-dia, hora do almoço. E ele vem só, porque os discípulos haviam ido à cidade de Sicar, colher alguma coisa para o almoço deles, e deixou o mestre ali sentado, num local que era muito caro aos patriarcas de Israel, porque ali o pai Jacó havia erguido um poço, uma fonte, e esse local era um local de muita referência para o povo de Israel. Pois bem, Jesus está sentado nesse poço, meio-dia, cansado, com sede, com fome, e é nesse quadro geográfico que se dá o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vem da cidade de Sicar, uma mulher talvez amorenada, cabelos longos, carregando nas costas um vaso, um gasofilácio, uma jarra.
ela vai mais uma vez colher água no poço do pai Jacó. Quando Jesus a vê se aproximar, vira-se para a mulher e diz: dá-me de beber. A mulher samaritana, que conhecia as rixas deles com os judeus, se vale daquele expediente em que Jesus está numa condição, por assim dizer, dependente, já que está com sede e não tem nada nas mãos para tirar a água do poço. Então ela aproveita dessa situação, de uma certa condição melhor em relação a Jesus, e faz valer a posição de superioridade, como a querer colocar Jesus no lugar dele, dizendo assim: como pode um homem judeu pedir água a mim, eu que sou mulher samaritana? Como a querer dizer: agora porque está precisando, agora que tem de matar a sede, esquece as rivalidades entre nós e ousa um homem se dirigir a uma mulher em público, um homem judeu falar com uma samaritana. Ela então, de alguma maneira, quer mostrar uma condição de superioridade, de relevo em relação a Jesus. Mas ela estava se dirigindo ao mestre dos mestres, ao Rabone, como diria Maria Madalena. Jesus não presta atenção nessa bobagem, nessa espinhada, nesse acicate. Vira-se para ela e diz assim: se conhecesses os dons de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, pediria que ele te desse água viva, e essa água ser-te-ia dada. A mulher percebe uma fala em Jesus que ela não pôde entender bem, mas sabia que era uma fala diferente. Ela não compreende exatamente o que Jesus quer dizer, mas sabe, pressente, sente que é um judeu diferente. Então volta-se para Jesus, já noutros termos, noutro jeito, diz assim: mas como pode, Senhor? Como o Senhor pode tirar água desse poço que é fundo? Se eu não vejo com o Senhor nada que possa acessar essas águas profundas. E faz uma espécie de repto, de desafio a Jesus: por acaso és maior do que o pai Jacó, que nos deu esse poço, que bebeu dele e deu de beber ao gado e à família? Jesus olha para a mulher, que sabia que estava falando com um ser diferente, mas não conseguiu aquilatar o que era. Vira-se para ela e diz assim: aquele que beber desta água aí, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para sempre. Uma fonte que vai jorrar abundantemente para sempre, de modo que a pessoa nunca mais terá sede. Essa fonte vai se formar dentro do indivíduo, e o indivíduo não mais sentirá sede. E a mulher, como qualquer um de nós, que não consegue entender essas coisas mais altas, ainda remata do alto da sua ignorância humana: olha então, Senhor,
Me dá logo essa água. Porque eu não preciso vir aqui todo dia pegar água como faço. Que água é essa, queridos? Que fonte viva? Que água viva é essa? Que bebendo na fonte de Cristo, ela gera em nós uma vertente que jorra continuamente, ininterruptamente, constantemente, para a vida toda, para a vida eterna. O que é água viva? O que é essa água que a gente, uma vez que a bebe em Jesus, nós não sentimos mais sede nunca? Porque essa fonte borbulha constantemente, água pura, de modo a dessedentar qualquer sedento, qualquer pessoa que esteja com sede. Que água é essa? O que é a água viva? Para começar, eu me permito a narrar a vocês uma cena dantesca, medonha, triste, que revela o quanto que nós humanos, se somos capazes de realizar grandes coisas, somos também passíveis de realizar delitos monstruosos. Nós humanos vivemos entre a treva e a luz, entre o céu e o inferno, e às vezes optamos por sermos demônios, monstros. Alguns escolhem ser anjos, boas criaturas. O episódio se dá no Mato Grosso do Sul, no dia 25 de julho de 2017. O nosso Luiz Alberto Barbosa, baterista de uma banda, combina com a sua noiva, Maiara, que era violinista da banda, um encontro uma tarde num hotel. Era desses noivados modernos, em que se permitem tudo. Isso está na nossa sociedade. Não existe mais aquele conceito de noivado. Agora só falta ir morar na mesma casa para dizer que está casado, porque o resto faz tudo. E os dois então decidiram passar aquela tarde no motel. Namorinho. De modo que ela vai ao encontro dele, conforme combinado. Ele havia chegado antes. E quando ela entra no quarto, virando a maçaneta, quando ela coloca o primeiro passo dentro do quarto, recebe a primeira martelada na cabeça. E depois da primeira viria uma série. Ela tomba morta com uma hemorragia craniana. No dia seguinte, Maiara é achada cheia de perfurações e carbonizada. É aquele crime em que a pessoa não se farta somente de matar. Ela exaure crueldade e vai ao estupor da ira e do ódio. Incendiou o corpo morto da noiva. É preso. Meses depois, uma jornalista vai entrevistar Luiz Alberto na cadeia. Ele fica um pouco cabisbaixo, tímido, mas aos poucos começa a conversar com a moça. E ela então diz assim:
você está arrependido pelo que fez, Luiz? Ele disse, sim. Vocês podem não acreditar, mas eu amava a Maiara. Eu havia sacado fundo de garantia naquela semana, porque eu ia casar com ela. Eu amava a Maiara. Eu não sei o que me levou a matá-la daquele jeito. Agora, quando eu fecho os olhos, vem ela no rosto, o seu rosto nos meus olhos, e eu dando as marteladas, matando Maiara, e começa a chorar. E eu aproveito a senhora para pedir perdão à família dela e à minha família, e dizer que eu estou totalmente arrependido. A jornalista se emociona, porque percebe verdade no relato daquele moço enlouquecido. Quando ela se levanta para se despedir, dirige-lhe a mão, ele também a cumprimenta, e com as mãos ligadas à dela, olha dentro do olho dela e diz assim: eu não tenho religião, mas à noite, aqui na cela sozinho, eu grito por Deus. Deus ouve esse grito. Deus das alturas em que se encontra ouve o grito de um assassino, de um déspota, de um homem que mata dessa maneira? Será que existe alguma coisa que o ser humano faça que Deus diga, não, aí é demais? Será? Não. Não existe baixeza em nós. Não existe coisa feia em nós. Não há inferno profundo o suficiente para nos distanciar definitivamente de Deus. Nós podemos descer ao mais profundo das cavernas infernais. Nós podemos, em alguns momentos de insanidade, desrespeitar a nossa condição de humanos, mas Deus não esquece que é criatura, que nós somos criatura criada por Ele. Então, como vocês, eu acredito sim, que Deus ouviu esse grito. Deus ouviu essa súplica de um homem enlouquecido, mas ouviu. Então, que coisa é essa? Que água viva é esta? Que consegue manter a conexão da criatura nesse estado com o Criador. E aí vamos recuar mais ainda no tempo. Imagina que eu combinei com o André, eu faria uma palestra um pouco mais curta, eu falaria só até as 10h30. Não entendi a risada de vocês. Mas, André, eu vou ter que me alongar um pouquinho. À vontade. Vamos ao ano de 64 da nossa era, a Roma antiga, e vamos ao círculo máximo, ao que parece ter sido, e vamos encontrar uma senhora atada ao poste, e em torno dela uma lenha embebida em resina inflamável. Ao lado dela está o seu filho, também naquela condição, amarrado, e os dois vão ser sacrificados. Um verdugo, um carrasco, se aproxima do casal, se dirige para a mulher e diz: mulher, não precisa nada disso. Basta que você negue esse Cristo, que não te fez bem nenhum, que te trouxe a essa condição. Todos esperam que você o negue
para que eu mesmo vá te soltar e você viva em paz com o seu menino? Esquece esse homem, mulher. Diga que foi confusão, que você foi influenciada, e você, uma mulher de condição, terá uma vida boa. Abjura esse Jesus, negue-o. É uma questão de honra. A mulher percebeu o jogo, vira-se para o carrasco e disse: não, eu não vou negar. Eu não tenho forças para negar esse Cristo que me deu uma vida nova, uma vida diferente. Pode existir, meu filho. Eu não nego o Cristo. Mas o menino houve o diálogo e vira-se para a mãe e disse: mamãe, então que não seja pela senhora, por mim, porque eu não quero morrer. Eu sou jovem, eu não quero morrer, eu nem acredito nesse Cristo. Morre a senhora, mas eu não. Abjura por mim, mamãe. Ele vai entender, se ele é grande assim, ele vai entender. Negue-o, porque eu quero viver, eu quero sair daqui. As senhoras no ambiente, que são mães, devem estar entendendo o que viveu essa mulher naquele instante. Quando às vezes nossos filhos se metem em algumas enrascadas, e nós sabemos que o certo é entregá-lo, é fazer justiça, e o nosso coração pende, até que ponto nós temos direito de entregar o nosso filho, e até que ponto podemos deixá-lo continuar fazendo o que faz. Imagine essa mulher, uma súplica do garoto, tendo de tomar uma decisão. Ela olha para dentro, e depois desse rápido transe, vira-se para o menino: não, meu filho, eu não vou negar. Nem por você, que eu amo tanto, eu não tenho coragem de negar. Porque ele nos trouxe uma vida nova. E mesmo que você não entenda, garoto, nós vamos morrer juntos por ele. O carrasco vê o diálogo, ouve o diálogo, então pega de uma tocha e joga fogo naquela fogueira, e as chamas comem os cabelos, a roupa de Joana, e o garoto arde e grita, sendo queimado, e ela resistiu. O carrasco, naquele momento de extrema maldade e crueldade, vira-se para ela e diz: então, mulher, é isso que esse Cristo te ensinou? É isso que Jesus te ensinou a morrer? Ele não te ensinou nada de bom, nada melhor senão morrer? E ela, sentindo as chamas comerem seu corpo, o cabelo, sentindo as dores da queimadura, ainda consegue gritar, dizendo: não, meu filho, ele não me ensinou somente a morrer, me ensinou também a te perdoar. Morre Joana. Vai ela para a região que lhe era merecida. E existe, meus amados, uma relação qualquer entre o grito de Luiz Alberto e Joana na época do cristianismo primitivo. Existe uma coisa que faz esse garoto gritar e saber que pode contar com Deus, mesmo que ninguém entenda. E existia naquela mulher uma certeza, uma percepção de que estava fazendo certo, o melhor naquele momento. É a água viva. E o que é essa água viva, meus irmãos? Senão a fé. Duas letras. Uma palavra ridícula de tão pequena.
E segundo Emmanuel, não existe coisa pior na vida do que perder a fé e continuar vivendo. A fé genuína, a fé verdadeira, ela nos faz sorrir para Deus nos dias de delícias. E ela também nos conduz a Deus nos dias de chuva em que estamos tristes. Porque a fé é incondicional. Um domingo como o dia de hoje, ensolarado, nós acordamos e agradecemos a Deus a boa vida, a boa história nossa. Nos dias em que acordamos mal, em que tudo parece que está indo de mal a pior, em que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, nós nos dirigimos a Deus e só queremos saber uma coisa. Como um amigo meu certa vez me perguntou, esse garoto tinha uma boa condição financeira, um casamento estável, 3 filhos lindos, uma boa vida, e do nada, queridos, tudo isso desaparece. Até a traição da esposa com um cunhado acontece. Isso para ficar no básico. Um dia ele me ligou, tarde da noite, e no diálogo ele se descontrolou, e foi quando eu percebi como que estava a situação dele, porque ele não demonstrava. Risonho, piadista, fazia todo mundo rir e vivendo horrores dentro da vida. Mas um dia o telefone, quando ele vai me falar um episódio, ele se descontrola e começa a chorar. E diz assim: Eduardo, eu não tenho mais condição. Porque eu não tenho dinheiro para mandar meus filhos amanhã para o colégio. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem deles. E essas crianças tiveram motorista durante toda a infância. E aí eu vi que a situação era muito grave. Um dia ele chegou na Aureliano, na minha casa espírita, eu estava à mesa, ele da frente botou as mãos, virou-se para mim e disse: Eduardo, eu só quero saber de uma coisa. Deus está vendo isso? Eu só quero saber isso. Se tudo isso que eu estou passando, Deus está sabendo. Eu disse: ó, meu filho, eu tenho muito pouca certeza nessa vida, mas eu posso te garantir, Ele está vendo. Ele virou-se para mim e disse: então, deixa bater. Na hora que ele achar bom, eu paro de apanhar. Essa é a fé. Essa fé que por isso que ela jorra constantemente, continuamente. Ela não é dependente das coisas boas que nos acontecem. Nós enxergamos Deus também através das desventuras, do sofrimento, dos testemunhos. Essa é a fé de que nos fala Paulo. Uma fé genuína, uma fé que está na criatura, independente da religião que ela tenha. Uma fé que está no ser desde o momento em que ele é criado. E como se relaciona essa fé que não tem religião, que é da criatura, católica, protestante, umbandista, quimbandista, judia, protestante? Como é que se relaciona essa fé que é existencial, que está presente na Mãe Católica, que numa noite fria, morando numa cidade longe, não tendo acesso à saúde, ao posto de saúde, ela evola uma oração a Deus, prende as mãos, estende-a em direção aos céus e pede com toda a força da sua alma. E Deus entende e atende. Como se relaciona essa fé que é do ser,
que está na criatura, independente dele ser bom ou mal, de ser destro daquela religião, com a fé raciocinada, trazida pela doutrina espírita. E então essa questão eu vou responder ano que vem, quando eu voltar, e deixar vocês irem para casa pensando: qual é a grande novidade? Qual é a grande contribuição que a fé raciocinada tem, ou como se ela se relaciona com a fé que é genuína, que é existencial, que está na base da criatura? Uma historinha. Durante séculos, quando alguém tinha uma ferida, era comum as pessoas embeberem pão, miolo de pão em água e colocar sobre a ferida. Não é que essa esquisitice curava algumas feridas? A pessoa ia fazendo aquilo constantemente, embebia miolo de pão na água, colocava na ferida, e ela ia, a infecção diminuindo, os tecidos se aproximando e a ferida curava. Algumas, outras não. Então as feridas que curavam, as pessoas diziam assim: ah, mas é que tem que botar o miolo de pão embebido em água e ter fé. Não é só botar o miolo de pão e não ter fé. E a coisa ficava assim. Ninguém sabia exatamente por que uma ferida curava e a outra não. Dizia: ah, é falta de fé. Era parecido como simpatia. Vocês já ouviram falar em simpatia? Minha tia fez várias em mim. Simpatia, algo que a gente não entende. Aquilo a pessoa faz aquela prática e às vezes funciona, às vezes não. Ficou assim um bom tempo. Ele está me dizendo que eu só tenho 2 horas e meia. Isso foi durante alguns anos, alguns séculos. A pessoa tinha ferida, colocava miolo de pão embebido em água e a ferida curava. Isso só foi desvendado em 1928, quando um sujeito chamado Alexander Fleming, um cientista, que trabalhava com bactérias, um dia foi para casa, esqueceu a janela do laboratório aberta e entrou fungo. Entraram fungos do tipo penicílio sobre as bactérias e mataram as bactérias. Quando ele chegou no dia seguinte, as suas culturas, os seus ensaios com bactéria estavam destruídos, porque o vento trouxe o fungo e o fungo matou a bactéria. Graças a Deus, Fleming não era igual a nós. Porque tinha pegado e jogar tudo no lixo. Ah, estragou tudo. Graças a Deus, ele perguntou assim: por que esse fungo matou essa bactéria? E assim nasce na humanidade o primeiro antibiótico, chamado penicilina. Até 1928, a pessoa fazia uma cirurgia e o médico dizia para a pessoa: vai para casa e reza. Reza para não infeccionar, porque se infeccionar, já era. Em 1928 nasce a penicilina, até hoje utilizada em algumas doenças, imaginem vocês. Ah, então, esse fungo penicillium, ele se reproduz muito no pão embebido em água. Ele se reproduz no pão de maneira geral. Mas quando você molha o pão, ninguém aqui vai fazer isso não, hein? É melhor comprar penicilina. Por quê? Porque quando colocavam um miolo embebido em água, o fungo penicillium crescia mais e produzia essa substância que matava as bactérias. Só que ele matava as bactérias que eram sensíveis a ele. Então as feridas que curavam eram as feridas que eram contaminadas com as bactérias sensíveis à penicilina.
Até hoje, quando a gente vai ao médico, ele receita um antibiótico, a gente diz, ó, doutor, não está adiantando de nada. O que ele faz? Troca. Porque aquele antibiótico não cura, não mata aquelas bactérias. Então, não tem nada a ver de psicopatia. As filhas que curavam era porque eram contaminadas com bactérias que morriam diante do fungo que estava no miolo de pão embebido em água. E a ferida que não curava eram as bactérias resistentes que não morriam com o fungo. Sim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas isso não quer dizer que antes as curas não se davam. Então a fé, ela tem ângulos que nós já conhecemos racionalmente. Mas existem arcanos, existem mundos da fé que nós ainda não conseguimos entender. Imagine vocês, que eu estava brincando quando ia falar até as 10h30. Porque eu acho que nem eu aguento me ouvir durante tanto tempo. Eu canso de me ouvir. Mas antes de ir embora, Mas é dormida, não? eu me lembro de uma historinha que fala de um sujeito que vivia num campo, num ambiente longe da cidade. E um dia, o único cavalo que ele tinha fugiu. Ele ficou sem o único cavalo para arar a terra. O vizinho dele soube do episódio, foi ao sítio dele e disse, olha que azar, você só tinha um cavalo, e esse único cavalo que você tinha foi embora, que horror, que azar. O homem era um homem crente, um homem sábio, e disse, olha, eu não sei se foi ruim ou se foi bom. Só Deus sabe se isso foi bom ou mal. Pode ter sido um bem também. Pode ter sido um mal, mas pode ter sido um bem. Não é que o homem sabia das coisas? 2 dias depois ele está em casa, houve um barulho no terreiro, ele acorda, abre a janela, está lá o cavalo dele que tinha sumido, com um bando, uma manada de cavalos selvagens que ele fez amizade e trouxe para ele. O vizinho foi lá assim, olha, que sujeito de sorte, hein? Você tinha um cavalo, sujeito, e agora você tem uma manada, você é um homem rico só de cavalo. Virou-se ele para o vizinho e disse, olha, eu não sei. Isso pode ter sido um bem, sim, mas pode ter sido um mal. Eu não sei. Pode ter sido uma coisa muito boa, mas pode ter sido uma coisa não tão boa assim. Não é que o danado sabia o que falar. O menino dele mais novo, um dia sobe num desses cavalos selvagens, cai e quebra a perna. Tem o vizinho. É, realmente, nem tudo é dinheiro, não é assim? Você tem tanto cavalo, mas um filho com a perna quebrada. Que horror, que azar. O homem diz assim, não sei. Pode realmente o meu filho com a perna quebrada ser uma coisa horrível, mas pode ser que não seja. 2 dias depois veio o pessoal do governo alistar os garotos para servir o exército, enquanto o menino com a perna quebrada, ele não se alista, sai das forças armadas. Vem, vizinho! Que coisa! E assim vai, meus filhos. Meus irmãos, eu olhando para aqui assim, eu não sei quem está naquele dia em que perdeu o único cavalo que tinha. Também não sei quem está aqui naquele dia que chegaram vários e está feliz. O que eu quero dizer é que a fé genuína, ela está presente em nós no dia que a gente perde o único cavalo e no dia que a gente ganha vários, porque a fé é incondicional. A fé é divina, a fé é existencial. E é uma fé que não é crença, porque a crença tem várias denominações, a crença católica,
a religião protestante, hindu, mas a fé não tem religião. Nesse momento em que estamos aqui, na casa espírita, lá os judeus, em todas as partes do mundo, estão sentados na sinagoga, com as pernas cruzadas, recitando a Torá, e os mais rígidos ainda balançam o corpo, como se estivesse se lembrando dos antepassados que cruzaram os desertos em lombos de camelos. E eles recitam a Torá, balançando o corpo, como se fossem seus antepassados. Durante o dia de hoje, enquanto nós fazemos nossas tarefas, em alguns momentos oramos ou não, os muçulmanos, por 5 vezes, pararam o que estavam fazendo, se orientaram, porque tem um senso geográfico bom, se voltaram para a Meca, a cidade sagrada do Islã, e oraram a Allah. Debaixo do Himalaia, perto ao Ganges, Swami Ramakrishna procura, através das respirações, a sintonia com o divino. Em Kyoto, o Zen budista faz a sua posição de lótus e, através das yogas, procura encontrar o sentido da existência. São 8h30 da noite. E nesse exato momento, nas igrejas evangélicas de Fortaleza, um pastor está abrindo a Bíblia e virando-se para o seu povo crente, dizendo: meus irmãos, vamos ouvir aqui a palavra de Deus. E pela manhã, os católicos se reúnem nas suas igrejas, que entre amém e assim seja, levantam e sentam, levantam e sentam. Todos estão buscando Deus, meus amigos. Nós aqui nessa noite também. Não temos rituais, mas todos nós nos elevamos na prece e cada um ao seu jeito está procurando Deus. Eu pergunto a vocês: que grito Deus ouve com mais carinho? O grito dos muçulmanos? Dos católicos? Dos protestantes? Dos hindus? Dos judeus? Dos umbandistas? Dos espíritas? Será que esses gritos sobem aos céus, como se fosse uma feira livre, que cada um grita mais alto que o outro? Ou será que Deus não ouve, meus irmãos, todos esses gritos, como se fosse um hino de fé, em que todos estão cantando no único coral o hino da fé? É essa fé que Paulo nos traz. É essa fé, certeza das coisas que não se veem, fundamento de tudo que se espera. Afinal, dirá ele, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Às vezes, é verdade, parecemos ovelhas em sacrifício a caminho do matador. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus manifesto em Jesus por nós. Muita paz.